sejam bem-vindos a mais um Pod Saúde Pi, esse episódio que vai trazer muita informação bacana para você. De cara, eu já te convido para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like que é muito importante para o nosso canal crescer e trazer cada vez mais profissionais de saúde para conversar sobre temas variados. Hoje no Pod Saúde Pi nós vamos falar sobre o atendimento de home care, que é aquele atendimento para os pacientes que ficam em casa e não têm mais condição de ter o atendimento no hospital e precisam de cuidados especiais. Mas a gente vai falar também, dentro desse contexto, sobre uma empresa que nasceu lá em 2002 e que foi crescendo e crescendo e crescendo até ter esse atendimento de home care como uma referência no Piauí e no Maranhão. E a gente está trazendo hoje aqui o Dr. Gilberto Cardoso, que é fisioterapeuta e é o CEO, fundador, da Unifísio Saúde. Dr. Gilberto, bem-vindo ao Pod Saúde Pi. Muito obrigado, prazer todo mês estar aqui com você. É uma alegria para a gente conhecer também um pouco de como surgiu a Unifísio, porque é muito interessante, gente, essa história, que foi para auxiliar os pacientes que precisavam de uma reabilitação cardiopulmonar. Então, eu queria que você contasse esse início para a gente. A Unifísio surgiu em 2002, de uma necessidade que nós tínhamos, nós participávamos da equipe de cirurgia cardíaca do Hospital Santa Maria, que era coordenada pelo Dr. Paulo Cortelazzi, e sentiu-se a necessidade de fazer a reabilitação pós-operatória desses doentes de cirurgia cardíaca, tanto nas revascularização do miocárdio como nas cardiopatias congênitas. Então a Unifísio surgiu dessa necessidade que a equipe tinha, colocar esse paciente em condições de, vamos dizer assim, tocar a sua vida de uma forma normal. Iniciou com o processo de reabilitação cardiopulmonar. E depois foi surgindo normalmente as outras áreas dentro da Unifísio, fisioterapia desportiva, fisioterapia traumaortopédica, a osteopatia. Então foi uma sequência lógica. Mas o processo se iniciou geralmente a partir daí, 2002 até em 2014, é onde iniciou o processo do home care, que era a internação domiciliar. O home care da Unifísio, ele hoje atinge Piauí, Maranhão, e a visão da empresa é que seja a maior empresa de home care do Piauí e do Maranhão. Mas vamos contar também desse início, e de quão importante é esse atendimento domiciliar. Em 2014, teve a implantação do home care no Piauí pelo maior plano de saúde que gera o estado, que é o Planta, que era o presidente, era o Dr. Aloysio Luiz, e ele nos convidou para que a gente pudesse fazer a implantação do home care. A partir daí, as outras operadoras também sentiram essa necessidade, porque ficavam muitos pacientes com internação hospitalar prolongada. Os hospitais, a gente já sabe que tem um déficit de leitos hospitalares. Então, esses pacientes se eternizavam dentro dos hospitais sem ter uma estrutura domiciliar adequada. E ainda correndo alguns riscos, de infecção, reinfecção. Então, em 2014, foi o pontapé inicial. Nós conseguimos capacitar a equipe, porque home care, Nájera, é uma equipe. Não é só a estrutura física da empresa, é uma equipe que é composta de profissionais variados, de médicos, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E a partir daí foi se criando uma tendência forte do mercado, das empresas que fornecem equipamentos para o home care, foram se modernizando. Então, para você ter uma ideia, você imaginar, estou com um paciente no hospital em um respirador. Vamos dizer, aqueles pacientes de cuidados paliativos. Esses pacientes se perpetuavam nos hospitais. E com a tecnologia desses equipamentos, desses respiradores, hoje nós temos paciente em respirador em casa, com toda a segurança que é possível. E anos atrás isso não era possível. A tecnologia chegou exatamente para ajudar a cuidar desses pacientes. A empresa foi crescendo, não só pela necessidade do mercado, mas também porque apostou numa
humanização do atendimento, que eu acho que isso é muito importante, né? O profissional que chega na casa do paciente, ele tem um contato ali não só com o paciente, mas com todo aquele entorno da família que está preocupada, que está desejando a recuperação. Então, esse contato humanizado, eu imagino que seja muito importante para todo esse contexto, não só para o profissional que chega, mas para aquele paciente e a família que esperam. Exatamente, eu sempre digo que só sabe realmente qual é a necessidade de um home care a família que precisa. Principalmente naqueles pacientes que são aqueles pacientes que nós chamamos pacientes de alta complexidade, aqueles pacientes que ficam em ventilação mecânica domiciliar, aqueles pacientes que ficam com alimentação, dietas enterais em casa, aqueles pacientes que precisam de oxigênio suplementar. Para você ter uma ideia, isso não é um custo baixo. Não é. Dizer que é custo baixo, não é. Então eu acho que com a chegada do home care, minimizou muito o sofrimento das famílias. Porque você imaginar, você tem um ente querido seu dentro do hospital, que você tem que morar praticamente dentro de um hospital, passar lá 4, 5, 6 meses. Você trazer esse ente querido para dentro da sua casa. Por quê? Porque a nossa cultura do nordestino, ele é de cuidar dos seus familiares. É importante do home care para isso. Essa humanização vem parte também da família, porque nosso povo gosta de cuidar dos seus familiares. É diferente de outros países ou até de estados dentro do próprio Brasil que já tem as casas de repouso, que você coloca esses doentes terminais de cuidados paliativos dentro de uma estrutura. Nós não, eu entendo que o nordestino, ele gosta de cuidar do povo, ele gosta de cuidar da sua mãe, do seu pai. E isso, Nádia, você pode ter certeza, não é fácil e não é barato. Você tem uma equipe de médico, de técnico de enfermagem 24 horas, de enfermeiro, é a equipe completa. Isso custa elevado. Isso só é possível porque as operadoras, os planos de saúde participam. Porque se não tivesse a participação dessas operadoras, eu acredito que dificilmente poucas famílias teriam acesso a esse serviço. E vocês começaram, foi dando certo. Como é que aconteceu a expansão? São muitas cidades do Piauí já alcançadas com esse serviço. A expansão se deu pela própria necessidade das operadoras, né? Das operadoras que nós ofertamos esse serviço. Então, você tem ideia, era centralizado Teresina. Mas aí começou a expandir. As famílias começaram... não, eu tenho em Picos. Eu sou de Picos, eu não quero ficar em Teresina. Então, as operadoras também fazendo a sua parte, nós conseguimos montar as outras unidades. Picos, Parnaíba, Floriano, Barras, Piripiri, Campo Maior. Então, foi se expandindo de uma forma muito rápida. Então, as pessoas foram entendendo o que era o home care, a segurança que o home care traz para dentro da sua casa, né, com toda a tecnologia existente, com a equipe presente. Então as pessoas foi espalhando a notícia. Então o interior, ele é tão Picos, é uma das cidades mais fortes hoje em home care do estado, né? Depois de Teresina. São pacientes de todas as idades. Tem pessoas idosas, a gente falou aqui de pacientes idosos, mas a gente sabe que nem só os idosos, não são só os idosos que precisam desse atendimento. Dependendo da situação clínica de cada paciente. Vai desde da parte da pediatria até a parte da geriatria. Isso depende da condição clínica de cada paciente. Tem os pacientes que são mais complexos, de alta complexidade, tem os de média complexidade e os de baixa. Os de baixa geralmente são as terapias, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, enfermagem. Mas existem aqueles pacientes que são muito complexos. São pacientes que são dependentes das outras pessoas, são pacientes de cuidados paliativos. Como é que para vocês, né, da equipe, é lidar com essa complexidade e esses desafios? No início, você sabe, todo início tem as suas dificuldades, mas nós conseguimos montar uma equipe realmente tanto administrativa como assistencial de alta qualidade. Então, eu sempre digo, quando vocês gerem uma empresa de saúde, quando você é profissional de saúde, você não gere só com a razão. Você tem que gostar de gente. E o coração tem que falar. E o coração fala muito alto.
Porque nós temos paciente que está há 5 anos em ventilação mecânica em casa, no respirador em casa, entendeu? Então, a gratidão que essas pessoas têm por esse serviço é fantástico, né? E além dele gerar uma série de resultados e de divisas, entendeu? Se você tem uma ideia, no Piauí deve ter aproximadamente 10 empresas que prestam esse tipo de serviço. A quantidade de emprego, de renda gerada é enorme. Aí eu queria chegar nesse universo, né? Só na Unifísio, o Home Care, ele envolve quantas pessoas? Qual é o tamanho desse serviço? É um serviço hoje grande. Gigante. Realmente é muita gente, né? Gente. Nós temos a parte que nós terceirizamos das cooperativas, né, de enfermagem, que gira em torno de 600 a 650 técnicos. Nós temos aproximadamente 60 fisioterapeutas, temos 15 médicos, acredito que 30 enfermeiras, psicólogos, fonoaudiólogos. Então é um mundo, entendeu? Então você tem que ter uma parte administrativa muito forte. Por isso. Eu acho que o nosso diferencial são as pessoas que trabalham com a gente. Esse é um ponto muito interessante, né, doutor Gilberto? Porque quando você resolve montar um serviço, que você vai lidar com expectativas de vida de pessoas ou de qualidade de vida, você, como profissional, fisioterapeuta, eu acho que a fisioterapia é uma das profissões mais gratificantes, porque você reabilitar uma pessoa, né, é muito gratificante, eu imagino. E aí você envolver outras pessoas com esse mesmo sentimento. Porque também quem está na área de saúde e gosta de gente, gosta de ver os resultados, e você juntar na sua equipe pessoas que estão com o mesmo propósito seu. Esse é o grande desafio, né? Você fazer essa peneira desse pessoal, tanto na parte assistencial, como na parte administrativa, porque é uma junção. Você tem que gostar de gente, né? Você tem que ter coração para cuidar das pessoas. Por exemplo, você tem um ente querido seu em casa que precisa de técnico de enfermagem 24 horas. Né? São as pessoas que estão lá cuidando do seu pai, cuidando da sua mãe, cuidando do seu ente querido. Essas pessoas são nossos anjos. Né? Olha o que eles fazem pelos nossos... A profundidade disso. Serviço, né? Então eu defendo assim, eles, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, toda a equipe, eles são os anjos, eles não estão lá só por uma questão puramente de trabalho, de honorários profissional. 90% deles estão porque gostam de gente. Dentro dessa sua carreira longa na fisioterapia e como gestor também da área de saúde, eu sei que tem muitos casos, né, que vem à sua mente quando você fala reabilitar tal paciente que passou por uma cirurgia cardíaca lá no começo, reabilitar um paciente que precisou de cuidados intensivos durante 2 meses, mas a gente conseguiu reabilitar. Traga pra gente, no nosso episódio de hoje, um exemplo, algo que lhe emocionou, algo que mexeu com você e disse assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que aconteceu. Tem um paciente, nós iniciamos no Home Care, ele foi um dos primeiros pacientes. Né? Era um paciente de picos, tinha uma dependência total de ventilação, ele só conseguia respirar se ele tivesse um respirador. Se tirasse o respirador em 3, 4, 5 minutos, poderia acontecer o óbito. E nós começamos a trabalhar esse paciente. Aí ele começou com a parte da fono, ele já começou a falar. Era um paciente dependente da ventilação, mas puramente consciente. Puramente consciente. Então esse marcou muito. Então ele passou, acredito, 2 anos em Teresina, né? Aqui a família montou a estrutura e nós conseguimos reabilitá-lo. Então ele começou a falar, a fono fez um trabalho espetacular, a fisioterapia fez um trabalho espetacular, o médico fantástico. E chegou um momento que ele falou, doutor Gilberto, quero ir embora. Eu digo, mas como é que você vai embora? Como é que nós vamos montar essa estrutura em outro lugar? Disse, rapaz, mas eu acho que você consegue. Eu tenho fé em Deus. Ele era aquele cara otimista. Muito otimista. Muito. Falou, não, é porque eu quero voltar para minha casa. Eu sei que você vai conseguir.
Aí foi onde nós iniciamos o processo em Picos. 2 anos. 2 anos aqui em Teresina, porque aqui você tem toda a estrutura, você tem serviço de ambulância 24 horas, você tem médico 24, tudo 24 horas. Falei, e aí, rapaz, como é que nós vamos levar você para Picos? E um certo dia eu acordei e falou assim, eu acho que hoje você vai. Você tem coragem de ir? Você assina o termo de responsabilidade? Assina. Então nós montamos uma equipe forte em Picos, né? Pessoal também que gosta de cuidar de gente. E esse paciente, ele está lá até hoje. Já vai fazer, eu acredito, 4 a 5 anos que ele está lá. Quando ele quer falar comigo, ele liga, pede para tirar o respirador, liga do celular, já fala, já tem a questão da fonação. Então esse é um paciente que marcou muito a Unifísio. Marca, entendeu? né? Marca. E no seu coração, o que é que você sente? Uma gratidão imensa, né? Porque eu sempre digo, quem é profissional de saúde vem com a missão, cuidar de gente. Se você não gosta de cuidar de gente, esquece saúde. Então todo profissional de saúde, ele gosta de gente e a grande satisfação dele é ver seu paciente bem, reabilitado, a família. Quando a família agradece, né? Eu acho que é a coisa mais importante. É o reconhecimento desse trabalho. Né? Nós temos hoje, em Teresina, outras empresas que prestam um serviço muito bom, excepcional, dentro da área do home care. Então, o home care, ele trouxe esse mundo novo, entendeu? Esperança. Com a esperança para as pessoas. Uma luz. A comodidade que você tem, de estar dentro da sua casa, com tudo que tem dentro do hospital. É verdade, gente. A minha mãe, ela precisa de atendimento domiciliar, ela é uma paciente, digamos assim, moderada, porque ela caminha, ela fala, mas a gente tem necessidade do serviço de atendimento domiciliar e, meu Deus, é muito importante você ver aquele envolvimento e ver a evolução do ente querido seu, né, como você fala. Então, parabéns mesmo por tudo isso que vocês construíram, né, na Unifísio Saúde, que, aliás, é uma empresa que não é só o home care, né, vocês continuam com a fisioterapia, tem a Unisono também, ela foi criando braços, isso. Né? Vai se ramificando. Ramificando. Tem as remoções, né? Hoje nós temos serviço de ambulância que funciona 24 horas. Tem a Unisono, que é mais direcionada à parte de medicina do sono. É um mundo que é feito por gente. Né? Não adianta só o Gilberto estar aqui. Não, eu estou aqui hoje com você, mas o mundo está correndo. Né? Hoje nós temos aproximadamente pacientes, nós chamamos pacientes de internação domiciliar, propriamente dito, mais de 153. Se juntar com os programas, dá mais de 300. Então, é um negócio que você tem vontade de fazer. Descreva pra gente esse ambiente de uma internação domiciliar. Tá. O que tem dentro? Que profissionais estão envolvidos no caso de um paciente que precisa de cuidados 24 horas? Tá. Paciente que vai passar por esse processo de internação domiciliar de 24 horas, ele está hospitalizado, nós entendemos que chama-se o processo de deshospitalização, que é o início do home care, propriamente dito. A equipe fazer a visita domiciliar, porque o home care não é só para todas as classes. Se você procurar nossos pacientes, eles estão em todos os lugares, em todos os níveis sociais. Então você tem que fazer um estudo do ambiente, da casa do paciente, se o quarto é adequado, se tem ventilação, se a luz é correta para poder disponibilizar uma ventilação mecânica, senão a gente bota um gerador de energia, entendeu? Então existe esse processo que é o processo da deshospitalização com segurança, porque você só tira o paciente do hospital quando ele está estabilizado clinicamente. A partir dessa estabilidade aí você vai montar o serviço, aí vai ter a visita do médico, na casa do paciente, do enfermeiro, do fisioterapeuta, monta-se a estrutura completa com cama, oxigênio, respirador, tudo que se tem dentro de um hospital. Você tem dentro do quarto de uma família, de um paciente de home care, entendeu? Não tem nada que tenha dentro do hospital que não tenha no domicílio. Então toda a estrutura e toda a segurança. Que é importante. Essa segurança, ela se baseia em quê? Na estabilidade clínica do paciente. Você tem que ter a responsabilidade de fazer a deshospitalização no momento certo. Para quê? Para que os hospitais também respirem, né? Façam as suas rotatividades de leito, né?
faça a rotatividade de leito, diminua também o risco de reinfecção hospitalar. E nesse cenário, muitas vezes as operadoras também, elas são muito bem administradas. Então, elas conseguem também economizar um pouco, entendeu? Porque se você deixar o paciente dentro do hospital com tudo, a conta, ela chega. E no home care, eles conseguem ter uma noção de quanto eles vão gastar nisso aí. Então, isso é um processo fundamental. Por quê? Como a população está envelhecendo bastante, a gente sabe, é um poço sem fundo. Se você for ofertar home care para todo mundo que solicita, a operadora ela não aguenta. Isso é fato. Porque ela não vai ter recurso para todo mundo. Então também existe uma conscientização das famílias. Porque tem-se uma dificuldade, mesmo que você evolua esse paciente, ele é um paciente de alta complexidade, você traga para média e para baixa, você conseguir desmamar, que a gente quer desmamar, retirar esse home care. Porque as famílias, elas amam. Claro. Né? Elas adoram. Na verdade, se não for um paciente extremamente grave, esse é o principal objetivo, né? Assim. Mas a gente precisa também ter essa consciência de rotatividade. Para quê? Porque tem pacientes que estão lá que já não necessitam tanto de uma assistência, mas tem os que estão nos hospitais à espera de uma vaga para poder entrar no home care. E muitas vezes não consegue exatamente por isso. Existe essa demanda realmente crescente. Muito grande, né? Enorme. Muita gente que precisa de fato disso. É enorme. Se você for fazer um estudo e uma pesquisa nas operadoras, você vai ver que tem uma fila enorme. E as pessoas, muitas vezes a operadora não consegue gerir todo esse povo. Por quê? Porque já tem muita gente em casa. E ela tem essa dificuldade de fazer essa transição e diminuir esse volume que está em casa. Mesmo que os pacientes evoluam, hoje é uma questão até jurídica, né? Tem muitos processos jurídicos nesse sentido. Então tem que ter um equilíbrio. Esses pacientes que realmente precisam, aqueles que fizeram a reabilitação e podem ser cuidados pela família, e esses que não podem ser cuidados pela família, mas não conseguem exatamente por uma demanda alta. Doutor Gilberto, a Unifísio de Saúde, ele é um grupo que chegou a 94% de satisfação dos seus clientes, as pessoas atendidas por esse grupo. O índice de satisfação é tão alto que as pessoas se encantam com o serviço, né? Eu acho que isso é a minha realização profissional, entendeu? Isso se deve aqui, não só o Gilberto, eu só estou lá conduzindo o processo. É meu time, é a minha equipe. Como eu te falei no início, são essas pessoas de coração que estão lá ajudando as outras pessoas que precisam. Então essa humanização, esse crescimento, esse índice que você só é do nosso time, são essas pessoas que são maravilhosas, que cuidam de você, que cuidam da sua mãe, que cuidam do seu pai, que está lá 24 horas se dedicando, os técnicos dando banho, trocando fralda, fazendo curativo, dando-se o melhor. Quando nós fizemos essa pesquisa, a gente faz essa pesquisa trimestral e deu esse índice, eu falei, pronto, aqui já fiz o meu papel, que é o quê? Que é cuidar de gente. Eu sou fã da fisioterapia, viu, doutor Gilberto? Sou muito fã de reabilitação. Eu acho que, de fato, é uma categoria profissional, todas as classes envolvidas, né, nesse processo, de todos esses profissionais de saúde. Aliás, eu sou apaixonada por esse ambiente, né? Por isso que esse podcast existe, né? Para trazer pessoas assim, para trazer relatos assim. E por isso eu queria demais parabenizar por todas as iniciativas, pelo crescimento da empresa, que já chega ao Maranhão também, né? E que vai se expandir mais e mais. E até com uma forma de gratidão também, que eu tenho certeza que posso falar aqui em nome das inúmeras famílias que são atendidas, que são alcançadas pela Unifísio Saúde, pela Unifísio Home Care, e por todo esse trabalho tão humanizado e tão dedicado que vocês fazem. Eu queria agradecer sua presença hoje aqui no nosso podcast, nos trazendo esses relatos que são realmente muito importantes, né, para a gente conhecer um pouco mais, se entrar um pouco mais nesse universo e se maravilhar, né, de tudo isso que é feito.
queria agradecer, né, o convite que você nos fez. Então vamos estar sempre à disposição. Obrigada. Dizer também que o Home Care não é só no Piauí, tem outras empresas que fazem um trabalho muito bacana, né, que cuidam também dessas pessoas. Mas eu sei que a Unifis ela faz um papel preponderante no mercado do Home Care hoje. Muito obrigada. Nada. Parabéns pelo trabalho, tá bom? E eu queria agradecer você que acompanhou mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. Curte, compartilha, que é muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais. Agradecer também aos nossos parceiros, ao Hospital Flávio Santos, a Salos Telesaúde Humanizada e a Unifísio, que é também muito importante estar com a gente nesse projeto Unifísio Saúde, com o Home Care e todos os outros serviços. Muito obrigada. Até o próximo episódio do nosso Pod Saúde Pi. Tchau!